A partir do dia 28 de agosto de 1963, o mundo não seria mais o mesmo. Um único discurso que mudaria para sempre o destino de milhares de pessoas. Um único homem, uma nação inteira, sem armas, sem poder político, sem exércitos. Apenas a força das palavras. De que maneira uma única frase entraria de vez para a história da humanidade? Qual o preço que se deve pagar para mudar a realidade? E qual é o preço real que Martin Luther King Jr. pagou para sonhar? Hoje, você vai descobrir como um pastor comum se tornou o símbolo da maior revolução social da história dos Estados Unidos. Como um único homem mudou a maneira que grande parte da sociedade enxergava seus próprios irmãos. E por que o seu sonho ainda está longe de ser completamente realizado. Martin Luther King Jr. não foi apenas um ativista. Ele foi uma voz que ecoou em um país dividido pelo racismo, pelo medo e pela injustiça. Na metade do século XX, os Estados Unidos eram um lugar onde a cor da sua pele determinava em que local você podia sentar, qual escola podia frequentar, o emprego que podia ter e até se sua vida valia alguma coisa. Negros e brancos viviam no mesmo país, mas em mundos completamente diferentes. E foi nesse cenário que um jovem pastor decidiu fazer algo que parecia impossível: enfrentar o ódio sem usar o ódio. Mas como alguém consegue mudar uma nação inteira sem levantar um punho sequer? Martin Luther King Jr. nasceu em 1929, na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, sul dos Estados Unidos. Uma região onde a segregação racial não era apenas comum, ela era lei absoluta. Leis que proibiam os negros de muitas coisas, desde usar os mesmos banheiros, comer nos mesmos restaurantes e até locais que podiam frequentar. Imagine crescer sabendo que, por causa da sua pele, você valia menos aos olhos da sociedade. Imagine ver seus pais sendo humilhados, seus amigos sendo maltratados, e entender que aquilo era considerado normal. Já dentro de casa, Martin Luther King cresceu ouvindo sobre amor, fé e dignidade humana. Seu pai, um pastor respeitado, ensinava que todos eram iguais diante de Deus, e essa ideia ficou profundamente gravada em sua mente. Mas apesar de crescer em um lar amoroso, Martin não foi poupado da brutalidade do racismo. Um dos episódios mais marcantes ocorreu quando ele tinha cerca de 6 anos. Um amigo branco, com quem brincava regularmente, foi proibido pelos pais de continuar a amizade, simplesmente porque Martin era negro. Esse momento marcou profundamente sua consciência. Ele não entendeu de imediato o ódio, mas sentiu algo novo: rejeição por existir. A educação sempre foi central na família King. Mesmo em escolas segregadas e com menos recursos, Martin logo se destacou como um aluno excepcional. Com apenas 15 anos, ele ingressou na Morehouse College, uma das mais importantes instituições negras dos Estados Unidos. Na Morehouse, Martin teve contato com ideias que mudariam sua vida, mas o maior impacto veio do presidente da instituição, Benjamin Mays, um intelectual cristão que defendia que a fé deveria ser socialmente ativa. Mays ensinava que religião que ignora a injustiça social é irrelevante. Durante esses anos, Martin lutava internamente com algumas dúvidas. A fé cristã fazia sentido em um mundo tão cruel? Deus realmente se importava com a justiça social? A violência poderia ser justificável? Essas perguntas não o afastaram da fé. Ao contrário, o levaram a reformular sua espiritualidade. Ele começou a enxergar o cristianismo não como fuga espiritual, mas como instrumento de transformação social. Ao deixar a Morehouse College, Martin Luther King
não estava em paz consigo mesmo. Apesar de crescer em uma família pastoral, ele ainda resistia à ideia de seguir o mesmo caminho. Sua resistência não era rebeldia, era honestidade intelectual. Martin tinha dúvidas, e essas dúvidas o levaram ao Crozer Theological Seminary, na Pensilvânia, um ambiente majoritariamente branco, progressista e intelectualmente exigente. Em Crozer, Martin se destacou rapidamente. Ele não era apenas um aluno aplicado, era um pensador disciplinado. Ele se formou sendo o primeiro da turma, eleito presidente do corpo estudantil e sendo reconhecido por professores como excepcional em lógica, ética e oratória. Mas o mais importante não estava nos títulos, e sim no que acontecia dentro de sua consciência. Martin mergulhou profundamente em filósofos que moldaram sua visão de mundo: Platão, Aristóteles, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Esses pensadores o ajudaram a entender que a luta negra não era apenas racial, mas moral e política. O racismo não era só preconceito, era uma violação estrutural da justiça. Em 1951, Martin ingressou na Boston University para o doutorado. Foi também em Boston que conheceu Coretta Scott, uma mulher culta, politizada e fundamental em sua vida. Coretta não foi apenas esposa, foi parceira intelectual e política. Ao concluir seu doutorado em 1955, Martin Luther King Jr. era um teólogo sofisticado, um filósofo moral, um orador em formação e, acima de tudo, um homem com convicções profundas, mas ainda não era um líder nacional. O destino, porém, estava prestes a colocá-lo no centro da história, não por escolha, mas por necessidade. Em 1955, uma mulher chamada Rosa Parks se recusou a ceder seu lugar em um ônibus para um homem branco. Ela foi presa. Esse simples ato de coragem acendeu uma chama. A comunidade negra decidiu boicotar o sistema de ônibus da cidade de Montgomery, e Martin Luther King Jr. foi escolhido para liderar o movimento. O que começou como um protesto local virou uma explosão nacional. Por mais de um ano, milhares de pessoas caminharam quilômetros todos os dias. Em vez de usar os ônibus, eles sofreram ameaças, agressões, prisões, mas não desistiram. A casa de Martin foi bombardeada. Ele recebeu ameaças de morte. Mas ele continuou, porque ele acreditava que a injustiça só existe enquanto as pessoas aceitam ela em silêncio. Enquanto muitos queriam responder ao ódio com violência, Martin tinha uma visão diferente. Ele acreditava que o ódio gera mais ódio, a violência gera mais violência, mas o amor tem o poder de transformar inimigos em aliados. Ele inspirou-se em Mahatma Gandhi e adotou a resistência pacífica como arma. Marchas, discursos poderosos, boicotes contra o sistema, manifestações pacíficas, tudo sem armas, tudo sem ódio. Como você combate alguém que não te ataca? Como você justifica violência contra alguém que só pede justiça? Era isso que tornava Martin tão poderoso. Em 1963, mais de 250 mil pessoas se reuniram em Washington, negros, brancos, ricos, pobres, todos juntos. E foi ali que Martin fez o discurso que mudaria a história. Ele falou de um sonho onde crianças negras e brancas brincariam juntas, onde as pessoas não seriam julgadas pela cor da pele, mas pelo caráter, onde a liberdade e a igualdade não seriam promessas vazias, mas realidade. Quando ele disse "I have a dream", o mundo parou para ouvir. E naquele momento, os Estados Unidos nunca mais seriam os mesmos. Graças ao movimento liderado por Martin Luther King Jr., leis começaram a mudar. A segregação racial foi declarada ilegal. O direito ao voto foi garantido para milhões de negros.
portas que sempre estiveram fechadas começaram a se abrir. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas mais do que prêmios, ele ganhou algo maior, o respeito de um mundo inteiro. Mas nem todos estavam felizes com isso. Quanto mais Martin crescia, mais inimigos ele fazia. Ele era espionado, ameaçado, perseguido. Então, no dia 4 de abril de 1968, Martin Luther King foi silenciado. Naquele dia, King estava em Memphis, Tennessee, apoiando uma greve de trabalhadores negros do serviço de limpeza urbana, homens que lutavam por salários dignos e contra a discriminação. Ele estava hospedado no Lorraine Motel. Por volta das 6 horas da tarde, enquanto conversava na varanda do segundo andar, um tiro de rifle atingiu seu pescoço. King caiu imediatamente. Foi levado às pressas ao hospital, mas morreu cerca de 1 hora depois. O assassinato provocou uma onda de revolta nacional. Mais de 100 cidades entraram em caos. Protestos, incêndios e confrontos explodiram, refletindo a dor, a raiva e o medo de milhões de pessoas que viam em King a maior esperança por justiça racial nos Estados Unidos. O homem condenado pelo crime foi James Earl Ray, que se declarou culpado em 1969 e recebeu 99 anos de prisão. Porém, ele mais tarde retirou sua confissão, e até hoje o caso é cercado por suspeitas e teorias de conspiração. A própria família de King afirmou, anos depois, que acreditava que o assassinato envolveu mais de uma pessoa. Um homem que pregava amor foi morto pelo ódio. Hoje, décadas depois, o mundo ainda fala de Martin Luther King. Seu sonho ainda inspira pessoas a lutarem por justiça, igualdade e dignidade. Ele provou que uma única voz, quando fala com coragem e verdade, pode ecoar através da história. Aqui se encerra mais uma história sobre uma das maiores personalidades de todos os tempos, um dos maiores homens que o mundo já viu. Eu peço a vocês que deixem o like, comentem e compartilhem este vídeo, pois ele nos ajuda não só a espalhar o conhecimento para outras pessoas, mas nos inspira cada vez mais a trazer um conteúdo de qualidade para o canal. E se você quer continuar nessa jornada de histórias que transformaram a humanidade, eu recomendo que você assista agora ao vídeo que está aparecendo na tela. Você vai se surpreender. Obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo.